Na esquina da Avenida Paulista com a Brigadeiro, o sol do meio-dia queimava como fogo sobre o asfalto fervente. Os carros buzinavam impacientes e o ar cheirava a escapamento e suor. Em frente a um prédio comercial de luxo, com fachada espelhada e mármore branco, estava Leôncio Junqueira, 52 anos, terno de linho italiano, óculos escuros e um relógio que valia mais que um carro popular. Era um dos empresários mais respeitados de São Paulo e também um dos mais arrogantes. Ele desceu de seu carro blindado, reclamando do calor e da ralé que tomava conta das calçadas. Foi quando viu um rapaz jovem, pele avermelhada do sol, cabelos lisos presos num coque baixo, vendendo garrafinhas de água com um isopor pendurado no ombro. O jovem sorria gentilmente para os pedestres, dizendo com voz doce: "Aguinha gelada, só R$2. Ajuda aqui o irmão." Leôncio franziu a testa. Parou diante do rapaz e soltou com desprezo visível: "Isso aqui é área nobre, moleque. Vai vender essa porcaria lá na periferia." O jovem recuou, surpreso, mas manteve o tom calmo. "Senhor, não quero incomodar. Só tô tentando trabalhar." "Cala a boca!" gritou Leôncio, fazendo questão de ser ouvido por todos. "Aqui não é lugar para índio pedinte. Some daqui antes que eu chame a polícia." Algumas pessoas pararam, desconcertadas com a cena. O rapaz abaixou os olhos, virou as costas lentamente e saiu andando. Uma garrafinha caiu do isopor e rolou até os pés de Leôncio, que com um chute a jogou para a sarjeta. Na calçada do outro lado da rua, uma senhora de cabelos grisalhos assistia tudo com os olhos marejados. Seu nome era Dona Matilde, ex-funcionária da casa de Leôncio há mais de 30 anos. Reconheceu imediatamente o rosto do rapaz, mesmo com o tempo que havia passado. Dias depois, aquela imagem não saía da cabeça de Leôncio. Mesmo em sua cobertura de 3 andares nos jardins, entre taças de vinho francês e reuniões milionárias, ele se pegava lembrando da expressão do rapaz. Uma inquietação crescia em seu peito. Sentimento que ele não conhecia. Culpa. Naquela mesma noite, Matilde, em sua casa simples em Itaquera, revirava uma caixa antiga de sapatos cheia de cartas amareladas. Havia uma fotografia em especial, amassada nas bordas, onde uma jovem indígena segurava um bebê recém-nascido. Atrás, escrito com caligrafia cuidadosa: "Tiago, 2004. "Ele é igual ao pai", murmurou ela emocionada. Meu Deus, como a vida é cruel. Enquanto isso, Tiago caminhava pelas ruas do centro tentando entender por que aquela humilhação tinha doído tanto. Não era a primeira vez que sofria preconceito, mas algo no olhar daquele homem o atingira fundo, como se houvesse algo mais ali, algo inexplicável. No dia seguinte, Matilde resolveu fazer algo impensável. Procurou Leôncio em seu escritório. Os seguranças tentaram barrá-la, mas ela gritou: "Digam a ele que Matilde está aqui. Ele vai me atender." E atendeu. "Matilde, há quantos anos? O que faz aqui?" Ela entrou firme, encarando-o como uma mãe encara um filho rebelde. "Vim falar do rapaz que você humilhou ontem." "Aquele índiozinho?" ele disse com desdém. "Está fazendo drama por causa disso?" Matilde suspirou fundo. Suas mãos tremiam, mas disse com firmeza: "Aquele índiozinho se chama Tiago. E você devia ter mais respeito. Ele pode ser mais importante do que imagina." Leôncio riu, sarcástico. "Agora me diga que ele é meu parente, um herdeiro secreto?" Matilde hesitou, mas encarou. "Você se lembra de Anaíra?" O nome caiu como pedra na sala. Leôncio empalideceu. "Não fala esse nome." "Pois devia. Ela foi a única mulher que te amou de verdade. Aquela jovem indígena que você largou quando engravidou, com medo da sua família, da sociedade." "Isso é mentira. Eu nunca soube de filho nenhum." "Pois soube, sim." E ignorou. "E esse filho cresceu sem pai, vendendo água na rua para sobreviver." Leôncio levantou gritando: "Não me venha com chantagem, Matilde." Mas sua voz estava trêmula. O chão começava a ruir sob seus pés. Na rua, Tiago vendia água como de costume. Mas aquela manhã seria diferente. Um senhor elegante de terno bege se aproximou e comprou 2 garrafas. "Qual o seu nome, rapaz?" "Tiago, senhor." "Nome bonito. Você se parece com alguém que conheci há muito tempo."
Tiago sorriu, sem entender. Mas por dentro, algo vibrava. O destino começava a se mexer. O silêncio invadiu a sala de Leôncio assim que Matilde saiu. Ele ficou parado por longos minutos, os olhos fixos na porta fechada, como se ela pudesse voltar a qualquer momento para desmentir tudo. Mas no fundo, ele sabia. Sabia que Matilde não mentiria sobre algo assim. Aquela jovem que ele conhecera anos atrás, a Naíra, morava em suas memórias como uma chama apagada. Algo que tentou esquecer, mas que, agora, reacendia com força. Ele abriu uma gaveta e puxou uma antiga caixa de madeira. Dentro, uma pulseirinha de miçangas vermelhas e verdes. Tinha sido feita por Anaíra, e ele a guardava desde aquela noite em que foi embora, sem olhar para trás. Do lado de fora, o céu nublava. Raios distantes começavam a rasgar o céu de São Paulo. Enquanto isso, Matilde caminhava pela rua com passos acelerados. Seu coração batia forte. Ela sabia que havia plantado uma semente. E agora era questão de tempo para que a verdade explodisse. Na Praça da República, Tiago terminava seu dia. Suas mãos doíam de tanto carregar o isopor, e os pés estavam sujos da poeira da cidade. Enquanto contava suas moedinhas, um senhor se aproximou com uma pasta de couro nas mãos. Boa tarde, jovem. Você pode me acompanhar? Trabalho para o Dr. Leôncio Junqueira. Ele gostaria de conversar com você. Tiago franziu a testa. O mesmo homem que me expulsou? Sim, ele quer se desculpar. Tiago hesitou. O medo e a raiva se misturavam em seu peito. Mas havia também curiosidade. Algo naquele homem o incomodava de forma inexplicável. Decidiu aceitar. Quando entrou na sala de reuniões, Leôncio estava de pé, olhando pela janela. Virou-se lentamente. Seus olhos estavam diferentes, menos altivos, mais humanos. Tiago, me desculpe pelo que fiz naquele dia. Não há justificativa para o que eu falei. Tiago assentiu, sem dizer uma palavra. A tensão era densa, quase palpável. Leôncio puxou uma cadeira. Sente-se, por favor. Eu tenho algumas perguntas. E assim começaram a conversar. Por quase uma hora, falaram sobre a infância de Tiago, sua mãe, onde morava, o que sabia do pai. Tiago contou que a mãe havia morrido há 5 anos, de pneumonia, e que ela nunca lhe disse quem era seu pai. Mas ela usava um colar, disse Tiago, olhando para o nada, com um pingente de madeira entalhado. Era um J, acho. Ela dizia que significava justiça. Leôncio engoliu em seco. Eu dei esse colar a ela. Era um presente, um símbolo bobo, mas tinha significado. Tiago ergueu os olhos. Algo em sua respiração mudou. O senhor conheceu minha mãe? Leôncio baixou a cabeça. As palavras pesavam. Eu fui muito próximo dela. E acredito, Tiago, que eu sou o seu pai. O mundo pareceu parar. O som do ar-condicionado virou um rugido distante. Tiago ficou imóvel por longos segundos. Não, murmurou com a voz embargada. Isso não pode ser. Leôncio se levantou, tirou do bolso a pulseirinha de miçangas e colocou sobre a mesa. Ela fez isso quando descobriu que estava grávida. Me deu no último dia em que nos vimos. Tiago pegou a pulseira com as mãos trêmulas. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele se lembrava daquilo. Era idêntico ao que a mãe usava no pulso. O coração dele disparava. Você me abandonou. Você deixou minha mãe sozinha. Leôncio sentiu o golpe. Sua voz falhou. Eu era covarde, jovem, arrogante. Minha família jamais aceitaria um relacionamento com uma indígena. E eu fui fraco. Fugi. Tiago se levantou, encarando o homem diante de si. Você gritou comigo na rua. Me chamou de índio pedinte. E agora quer ser meu pai? O silêncio caiu novamente. Mas não durou muito. Eu não quero forçar nada, disse Leôncio. Só precisava que você soubesse. Se quiser fazer um exame, estou à disposição. E se quiser nunca mais me ver, vou entender. Tiago saiu sem dizer mais nada. Do lado de fora, a chuva finalmente caiu. Grossas gotas molharam seu rosto, misturando-se com suas lágrimas. Naquela noite,
Tiago voltou para o pequeno quarto onde morava, nos fundos de um mercadinho em Santa Cecília. Ficou olhando para a pulseirinha por horas. Por mais que odiasse Leôncio, havia algo que doía ainda mais: o vazio de nunca ter tido um pai. Dias depois, Tiago aceitou fazer o exame de DNA. Foram 2 semanas de espera. 2 semanas em que Leôncio se afundou em lembranças, enquanto Tiago oscilava entre esperança e raiva. O resultado chegou numa manhã fria. Leôncio estava em seu escritório quando recebeu a ligação. Tremendo, pegou o envelope. Abriu. Leu. Compatibilidade, 99,99%. O papel caiu de suas mãos. Ele desabou na cadeira. Eu tenho um filho. Tiago recebeu o mesmo envelope na casa de Matilde, que agora o acolhia como um filho. Sentado à mesa, ele encarava o resultado com olhos arregalados, o papel tremendo entre os dedos. O coração batia descompassado, como um tambor em guerra. Leu e releu a frase mais de 10 vezes, mas não conseguia acreditar. Então é verdade. Aquele homem é mesmo meu pai. Matilde se aproximou e pousou a mão sobre seu ombro. Seu toque era firme, cheio de carinho. E agora? O que vai fazer, meu filho? Tiago não respondeu. Sua cabeça girava. Era como se uma parte de sua identidade tivesse sido arrancada e substituída por algo que ele não sabia nomear. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Leôncio tentava lidar com a montanha de sentimentos que crescia dentro de si. Pela primeira vez na vida, ele se via diante de algo que não podia controlar com dinheiro ou influência. Era uma verdade bruta, humana e dolorosa. No dia seguinte, Tiago apareceu de surpresa no prédio comercial onde tudo havia começado. Estava vestido com uma camisa simples, os cabelos presos num coque firme e a expressão séria. O mesmo porteiro que o vira ser expulso agora o deixou entrar sem hesitar. Leôncio o recebeu em sua sala. Ao vê-lo, levantou-se imediatamente com o olhar cheio de expectativa. Tiago, eu vim dizer o que decidi, interrompeu com voz firme. Não sei o que quero com você ainda, mas sei o que quero de mim. Eu quero entender a minha história. Só isso. Leôncio assentiu. Havia lágrimas nos olhos dele, mas ele as conteve. Tudo bem. Podemos começar por onde você quiser. Nos dias que se seguiram, Tiago e Leôncio começaram uma convivência tímida. Leôncio o levou para conhecer o instituto que administrava, especializado em projetos sociais. E Tiago ficou surpreso ao ver que o pai, mesmo com seus defeitos, investia em causas reais. Era como se ele tentasse compensar os erros do passado com gestos do presente. Em uma dessas visitas, Tiago conheceu Raquel, uma jovem advogada que coordenava os projetos indígenas do instituto. Ao ouvir sua história, ela ficou visivelmente emocionada. Você tem uma origem linda, Tiago, e uma força que poucos têm. Não deixe o passado dos outros manchar o que há de puro em você. Essas palavras o marcaram profundamente. Na semana seguinte, Leôncio o convidou para um jantar em sua casa. Era a primeira vez que Tiago pisaria na cobertura nos jardins. Ao entrar, foi recebido por Clarissa, esposa de Leôncio, que não sabia da existência de Tiago até aquele momento. Esse é o Tiago, Clarissa. Meu filho. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Clarissa, loira, elegante, com olhos frios, analisou Tiago de cima a baixo. Depois de alguns segundos, sorriu sem sinceridade. Que surpresa! Encantada, Tiago. O jantar foi tenso. Clarissa fazia perguntas sutis, mas recheadas de veneno. E sua mãe? Era do interior? Era da floresta, da etnia terena. Uma mulher maravilhosa, respondeu Tiago com orgulho. Leôncio percebeu o desconforto e tentou mudar de assunto, mas era tarde demais. Após o jantar, Clarissa o puxou para o escritório e fechou a porta. Você enlouqueceu? Trazer esse rapaz para dentro da nossa casa? Ele é meu filho, Clarissa. Nosso casamento foi depois disso. Eu nem sabia que ele existia. E agora vai fazer o quê? Dividir a herança? Se for preciso, sim. Na sala, Tiago ouvia tudo. As palavras de Clarissa doíam como facadas. Sentia-se intruso, rejeitado, como em toda a sua vida. Levantou-se e saiu em silêncio. Nos dias seguintes, se afastou novamente.
Não atendia às ligações de Leôncio, nem respondia às mensagens. Queria distância. Sentia que havia aberto uma porta para um mundo que talvez não fosse feito para ele. Mas então, numa noite chuvosa, Matilde apareceu em seu quarto com um envelope. Isso chegou para você. É do advogado do Leôncio. Tiago abriu. Era um documento. Dentro, uma carta escrita à mão. Tiago, sei que talvez você não queira mais me ver. E eu entendo. Mas quero que saiba que estou disposto a reconhecer meu erro de todas as formas. Estou abrindo mão de parte dos meus bens para garantir seu futuro. Não é caridade, é responsabilidade. Mas mais do que isso, quero ser alguém com quem você possa contar. Como pai, se você permitir. Com todo arrependimento e esperança, Leôncio. Tiago leu a carta em silêncio. Um nó se formou em sua garganta. As palavras sinceras, escritas à mão, tinham o peso de décadas de silêncio e omissão. Pela primeira vez, sentiu que talvez, só talvez, houvesse espaço para o perdão. Os dias que se seguiram foram de angústia. Tiago andava pelas ruas sem rumo, perdido entre memórias da mãe e a presença desconcertante de Leôncio. Parava em frente às vitrines de lojas de luxo da Paulista e se via refletido no vidro, como se tentasse entender quem era agora. Uma tarde, sentou-se na Praça Buenos Aires, cercado pelo verde, tentando ouvir a voz de Anaíra na própria cabeça. Fechou os olhos. Lembrou-se de quando era criança, ouvindo a mãe cantar em terena enquanto penteava seus cabelos com os dedos. Lembrou da vez em que ela lhe disse: "Nunca se envergonhe da sua cor, do seu sangue. Você carrega histórias que vêm da terra, do rio, do céu." Essas lembranças o embriagaram. De repente, sentiu um choro preso emergir como lava de um vulcão. Chorou ali mesmo, sozinho, entre as árvores e as folhas úmidas, como se lavasse a alma de anos de rejeição. Naquela noite voltou à casa de Matilde. Entrou devagar, os olhos inchados. Encontrou-a na cozinha, mexendo uma panela de arroz. Decidi. Vou falar com ele, mas não pelo dinheiro, pela minha história. No dia seguinte, chegou cedo ao escritório de Leôncio. Os funcionários se entreolharam, surpresos, mas o deixaram entrar. Leôncio estava em sua mesa, cabisbaixo. Ao ver Tiago, levantou-se com os olhos marejados. "Tiago, ainda não posso te chamar de pai, mas posso te ouvir." Leôncio assentiu, engolindo em seco. "Quero te mostrar uma coisa", disse puxando uma chave da gaveta. Eles desceram até a garagem e entraram num carro antigo, um Dodge Dart verde musgo coberto por lona. Leôncio retirou a capa com cuidado. "Esse carro era do meu avô, o mesmo que me ensinou sobre negócios. Mas ele também foi o homem que me fez rejeitar a Anaíra. Quando soube do relacionamento, me ameaçou com deserdar, com vergonha. E eu obedeci. Fui fraco." Tiago tocou o capô do carro, sentindo o frio do metal. "E por que você guardou isso?" "Ah, porque ele representa a minha vergonha. Tudo que sou hoje nasceu desse erro. Achei que ter dinheiro e respeito ia me livrar da dor. Mas não adiantou." Tiago ficou em silêncio. Aquela confissão doía mais no próprio Leôncio do que em qualquer outra pessoa. Na semana seguinte, Leôncio convidou Tiago para uma viagem. Queria que conhecesse a fazenda onde vivera com Anaíra, no Mato Grosso do Sul. Relutante, Tiago aceitou. Sentia que precisava ver com os próprios olhos o cenário de sua origem. O avião pousou numa pista de terra e um jipe os levou por horas até uma comunidade indígena terena. Ao chegarem, foram recebidos com desconfiança, mas também com respeito. Tiago foi reconhecido por uma senhora chamada Marinalva, que o abraçou com força. "Você é o filho da Anaíra. Os espíritos me disseram que você voltaria." Tiago chorou novamente. Dessa vez nos braços de alguém que falava sua língua, sentia sua dor. Passou dias ali, ouvindo histórias da mãe, dos antepassados, das lutas da comunidade. A cada dia, sentia-se mais inteiro. Leôncio, por sua vez, tentava ajudar como podia. Levou medicamentos, doações, prometeu construir uma escola com professores bilíngues. Numa das noites ao redor da fogueira, Tiago se levantou. A lua brilhava cheia no céu. "Eu cresci sem saber quem era, com vergonha da minha origem. Hoje sei que não sou metade de nada. Sou inteiro, filho de uma guerreira e,
Talvez de um homem que finalmente entendeu o que é amor. Leôncio o olhou com os olhos molhados. Você é melhor do que eu jamais fui, Tiago. Quando voltaram para São Paulo, algo havia mudado. Tiago estava mais firme, mais seguro. Decidiu estudar. Com a ajuda de Raquel, começou a cursar direito com ênfase em direitos indígenas. Matilde chorou de alegria no primeiro dia de aula. Clarissa, por sua vez, pediu o divórcio. Disse que não suportaria ver a família desmanchando. Leôncio não implorou. Pela primeira vez, ele sabia que precisava recomeçar. E recomeçou. Criou uma fundação com o nome de Anaíra, voltada à preservação das culturas indígenas e à educação de jovens da floresta. Tiago foi nomeado presidente honorário. Algumas semanas depois, os dois caminharam juntos pela Avenida Paulista. Leôncio sem terno, sem pompa. Tiago com uma pasta de documentos da fundação, orgulhoso. "O que você vai fazer agora?" perguntou Leôncio. "Vou contar nossa história. As pessoas precisam saber que ainda existe tempo para reparar erros, mesmo que doa." A notícia correu rápido. Filho indígena desconhecido de empresário milionário assume liderança de fundação voltada a causas sociais. As manchetes estampavam jornais e sites. Tiago aparecia em fotos ao lado de Leôncio, ambos sorrindo, mas com os olhos marcados pela estrada que haviam percorrido para chegar ali. Os dias se tornaram intensos. Entrevistas, reuniões, convites para palestras em universidades e ONGs. Tiago falava com emoção, sem roteiros. Sua voz carregava verdade. "Eu não sou milagre. Sou resultado de segundas chances. E ninguém deve ser julgado apenas pelo começo da sua história." As pessoas se emocionavam. Muitos jovens indígenas começaram a escrever para a fundação, pedindo ajuda para estudar, sonhar, existir com dignidade. Tiago lia cada carta com os olhos marejados. Em uma dessas tardes, enquanto organizava os arquivos na sede da fundação, encontrou um envelope pardo com uma carta escrita por Anaíra. Era endereçada ao meu filho, caso eu não esteja mais aqui. Com as mãos tremendo, Tiago abriu e começou a ler. "Meu querido Tiago, se você está lendo isso, é porque o tempo me levou. Não chore por mim. Chore de alegria por ter vivido. Você é meu orgulho, meu guerreiro. Nunca deixe que o mundo te diga quem você deve ser. Seu sangue carrega o espírito dos rios e das árvores. E mesmo que o seu pai tenha falhado, eu sei que um dia ele verá a luz. E você saberá perdoar. Porque o amor não é fraqueza, é poder." Tiago apertou a carta contra o peito. Sentiu o cheiro antigo do papel, como se o tempo tivesse guardado o perfume da mãe para aquele momento. Leôncio entrou na sala minutos depois. Encontrou o filho ali, ajoelhado no chão, em lágrimas. "Está tudo bem?" Tiago estendeu a carta. Leôncio a leu com cuidado, cada palavra pesando como pedra e curando como bálsamo. "Ela era incrível", murmurou com a voz quebrada. "Eu nunca deixei de amá-la, mas fui fraco. Hoje só quero que ela tenha orgulho de mim, onde quer que esteja." Tiago levantou-se, encarou o homem à sua frente e pela primeira vez disse: "Pai, obrigado por ter voltado, ainda que tarde." Leôncio desabou em choro. Abraçaram-se ali mesmo, sem vergonha. Era um abraço que atravessava gerações de dor. Alguns meses depois, durante um evento em homenagem às culturas indígenas no Ibirapuera, Tiago foi o orador principal. O palco estava lotado e a plateia em silêncio absoluto. Essa história não é só minha. É de todos que foram invisibilizados, silenciados, rejeitados. E é também de quem teve a coragem de mudar. O passado não se apaga, mas o futuro a gente pode reescrever. Aplausos tomaram o auditório. Entre a multidão, Matilde assistia emocionada, segurando uma bandeja com docinhos que havia trazido para a equipe. Raquel, ao lado, sorria com orgulho. Leôncio, discretamente no fundo, chorava como criança. Depois do evento, Tiago caminhou até o espelho d'água e olhou para o próprio reflexo. Já não via o índio pedinte que o mundo tentou transformar. Via um homem inteiro, forjado em dor, moldado em amor e pronto para fazer história. "Mãe", sussurrou, olhando para o céu alaranjado. "Eu te encontrei."
em mim. E naquele instante, uma leve brisa soprou as folhas ao redor, como um afago do vento. O mundo, enfim, parecia em paz.